Olá, eu sou a Rita Cachaço e criei o podcast Atravessar para partilhar contigo histórias de mudança de vida. Histórias de pessoas que optaram por atravessar em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, uma nova aventura. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu novo podcast Atravessar, um podcast sobre mudar de vida. Para quem não me conhece, eu sou a Rita Cachaço, sou professora de yoga, mas nem sempre foi assim. Eu trabalhei em publicidade e em agências, estudei comunicação e, alguns na minha vida, tive este chamamento para fazer uma mudança radical. Esta é uma das razões pela qual eu decidi criar este podcast. E vou trazer-vos aqui, semanalmente, pessoas que tiveram histórias como a minha. Pessoas que, algures no seu percurso, sentiram necessidade de mudar, sentiram chamamento, sentiram que não estavam a seguir e não estavam alinhadas com aquilo que seria a sua verdadeira vocação, os seus dons, e tiveram, de algum modo, esta coragem para fazer uma mudança. Vou trazer-vos pessoas super inspiradoras. Cada semana vai ser uma pessoa diferente, que vão vir de áreas completamente diferentes, deixaram profissões que não têm nada a ver com aquilo que fazem hoje em dia. Todas as histórias de mudança são diferentes umas das outras e isso vai ser a riqueza deste podcast. Porque todos vocês que nos vão ouvir vão ficar a ver que não há um padrão. Cada história é uma história. Cada pessoa tem uma história de mudança. E isso vai ser incrível. Eu estou super entusiasmada por receber aqui os meus convidados já a partir da próxima semana, porque este primeiro podcast, este primeiro episódio vai ser a solo. Eu vou gravá-lo sozinha para vos contar um pouquinho da minha própria história de mudança, de porque é que mudei, de como foi a minha mudança. No fundo foi isso que me levou a criar um podcast com este tema. E também para vos falar um bocadinho acerca desta ideia do podcast e como é que tudo isto surgiu. Estes últimos dias que tenho partilhado com algumas pessoas mais próximas que ia começar a gravar um podcast, foi muito engraçado porque toda a gente tinha a ideia que eu ia gravar um podcast sobre yoga, porque é aquilo que eu faço já há muitos anos. Eu sou professora de yoga já quase há 15 anos e é, no fundo, através do yoga que as pessoas me conhecem. E as pessoas ficaram muito surpreendidas quando perceberam que eu não ia gravar um podcast sobre yoga. O que não quer dizer que não venha a acontecer um dia, acho que se abre aqui agora um novo caminho, mas este podcast veio logo com esta intenção da mudança de vida. Foi muito engraçado, porque eu quando pensei em criar um podcast, não foi uma ideia, vou criar um podcast e deixa-me cá pensar qual é que será o tema. Na verdade, eu quando tive a ideia do podcast, veio logo a ideia da mudança de vida. Então, é como se as duas ideias tivessem vindo juntas. Para mim foi muito claro que seria este tema. E há outra razão pela qual eu acho que este tema é tão importante e senti que era muito a hora certa de o trazer. Ao longo destes anos que trabalho com pessoas, nas aulas, nos retiros, as pessoas têm muita curiosidade em muitas coisas sobre a minha vida, sobre o yoga em si, sobre as minhas viagens à Índia. Mas eu observei que há uma pergunta que é a pergunta que mais me fazem, que é: como é que eu mudei de vida? Como é que eu saí da publicidade para o yoga? Porquê é que eu mudei? Como é que eu mudei? É assim uma coisa que as pessoas me perguntam imenso. E eu penso que esta razão das pessoas terem tanta esta curiosidade tem muito a ver com o facto de a grande parte das pessoas tem no fundo esta vontade, tem no fundo esta sensação de que não está a fazer exatamente aquilo que gosta, exatamente aquilo que quer. Felizmente há pessoas que estão a fazê-lo, mas ainda há muita gente que eu observo que estão em áreas que não têm nada a ver consigo. As pessoas estão a ter vidas bem difíceis, que passam muitas vezes a semana inteira à espera do fim de semana e depois passam o ano inteiro à espera das férias e, de algum modo, o seu tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, está a ser assim bem desperdiçado. E eu observo que há muita gente que tem assim esta vontade de mudar. Então a ideia era um pouco também trazer muitas histórias destes convidados que aqui vou trazer, que possam inspirar a quem está a pensar a mudar de vida
ou quem já está no processo de mudança, ou simplesmente quem ainda nem sequer pensou nisso, mas tem ali, assim, qualquer sementezinha assim a latejar. E que estas histórias possam, de algum modo, também contribuir e serem motivação e inspiração para todos vocês. Espero que assim seja. Espero que seja um bom contributo. Quanto à minha história, então eu vou-vos contar. Eu estudei comunicação empresarial. Na verdade, eu quando entrei para a comunicação, até foi assim um pouco por acaso, que na altura nem sabia muito bem o que é que queria fazer, sabia que gostava de fazer coisas dinâmicas, sabia que não podia ter um emprego muito chato das 9 às 5, mas também sempre gostei de escrever e de pensar sobre a vida. Então, na verdade, eu quando me inscrevi para aquele curso em que entrei, eu tinha-me inscrito para outras coisas também completamente diferentes. Então, acho que às vezes foi mesmo o destino que me foi conduzindo àquilo que eu fiz. Então entrei para este curso de comunicação empresarial, que me pareceu assim um curso que poderia corresponder àquilo que eu gostava de comunicar, de fazer coisas diferentes. E nessa altura o nosso curso era muito prático, comecei logo a ter estágios e dentro da comunicação comecei a sentir que a publicidade seria talvez das áreas da comunicação aquela que mais me agradava e assim foi. Direcionei-me um pouco mais para essa área. E depois comecei logo a estagiar, no nosso curso começávamos logo a estagiar muito cedo. Fui viver para o Brasil durante um ano quando o curso terminou e fiz um estágio numa agência que adorei e foi ótimo para mim, porque o Brasil, nessa altura, estamos a falar há 20 anos, era bastante mais à frente em termos de publicidade do que era Portugal e, portanto, foi ótimo profissionalmente porque cheguei e comecei logo a trabalhar. E assim foi, durante uns anos eu trabalhei em agências de publicidade, com clientes muito diferentes, trabalhei contas muito giras. Eu era account, que é executiva de contas, que era a pessoa que fazia e faz a ponte entre os clientes e a agência. E, portanto, eu tinha uma vida, no que diz respeito a esse dinamismo que eu gostava, nesse ponto estava ok. Eu estava feliz, eu gostava, fazia muita coisa diferente, ia daqui para ali. E há clientes diferentes, trabalhei contas completamente diversificadas, a Red Bull, a Mercedes, a Aguardentes, enfim, era assim, essa parte correspondia bastante àquilo que eu esperava, mas por outro lado, havia sempre ali qualquer coisinha que faltava, era como se houvesse assim um vazio por preencher, assim um vaziozinho no meu coração que eu não sabia bem o que era, porque na verdade era muito nova e estava tudo bem. E depois também, ao fim de algum tempo, começou-se assim a revelar algo que na área da publicidade era um pouco intenso, e imagino que ainda seja, já estou afastada da publicidade há bastante tempo, mas publicitários que me estão a ouvir devem confirmar que ainda é assim, é que é uma área onde não existem horários para nada. Nós não podemos ter assim quase uma vida em que sabemos o que é que vamos fazer naquele dia ao fim do dia, ou que vamos organizar um jantar, enfim, há sempre muitos imprevistos. E então é uma vida, nesse aspecto é difícil, porque podemos sair às 7 da tarde, pensávamos que íamos sair às 7 da tarde, que acho que antes disso ninguém sequer passaria por a cabeça de sair, e às 11 da noite ainda lá estávamos, porque aconteceu qualquer coisa, que nós estávamos à espera, enfim, essa área é assim um pouco intensa. E ao fim de alguns anos acho que toda a gente começa a sentir que talvez seja bom começar a pensar na vida, porque de facto é muito, muito intenso. E houve assim um episódio que eu queria partilhar com vocês, que me aconteceu, que acho que foi assim a primeira coisa que me tocou e que me despertou para que talvez eu devesse começar a pensar em fazer qualquer outra coisa. Estava num jantar de publicitários, na altura o meu companheiro, que também era publicitário, estávamos num jantar cheio de publicitários, top, não é? E houve alguém numa conversa, eu não me recordo exatamente de quem, mas era uma pessoa que já estava na área há muito tempo, até bastante conhecida, e no meio dessa conversa, essa pessoa diz-me qualquer coisa assim deste género que me tocou, não sei bem porquê. Aquilo ficou ali uma sementezinha no meu coração. E ele disse, pois, porque nós publicitários temos que ter sempre um plano B. Eu, na altura, até podia não ser nada de especial, mas ou eu já estava com o meu terreno preparado para receber aquilo, ou já andava a pensar nas coisas, porque aquilo, na verdade, tocou-me e eu fiquei ali durante uns dias a pensar, pois é, eu acho que nós temos mesmo de ter um plano B, porque eu não quero fazer isto para o resto da minha vida. Isto está bem agora, que eu tenho 20 anos e tenho imensa energia e tudo isso, mas acho que eu não quero, eu acho que eu não quero passar o resto da vida a fazer isto. E então ficou-me ali, assim, aquela sementezinha no meu coração.
Mas continuei, depois mudei de agência, cheguei até a ser também sócia de uma agência de publicidade, que foi uma experiência espetacular, porque me veio dizer exatamente que aquilo não era para mim, que sociedades, então, e agência, aí é que não era mesmo, então, mas continuei assim durante um tempo a trabalhar nesta área, até que um dia comecei a praticar yoga, fui experimentar uma aula, eu, como a maior parte das pessoas, eu também tinha um pouco o preconceito que o yoga era uma coisa super parada, e um bocado zen demais, e eu era uma publicitária estressada, portanto não estava nada a ver aquilo. Mas o facto é que fui experimentar a aula e adorei. Apaixonei-me logo pela prática de yoga e comecei a praticar com regularidade. E aquilo ficou logo ali assim uma paixão. E depois, passado um tempo, nem foi assim muito, o professor da escola onde eu fazia aulas abriu um curso para formar professores, mas era um curso que também podia ser feito só para aprofundamento e para a pessoa ter mais conhecimento sobre o yoga. E eu, na altura, estava tão apaixonada por a prática que me inscrevi logo nesse curso, mas sem qualquer pretensão de dar aulas, não, nem me passava tal coisa por a cabeça. Queria mesmo era aprofundar e estudar um bocadinho mais acerca daquela prática que eu estava a gostar tanto. E então fui fazendo esse curso e, muito curiosamente, comecei mesmo a ficar cada vez mais ligada e cada vez mais próxima à prática do yoga. E logo no primeiro ano era-nos sugerido que nós começássemos a dar umas aulas a uns amigos ou a uns familiares para podermos treinar a ministração, para ministrar aulas. E então assim foi. Eu, assim muito descomprometidamente, arranjei um grupinho de amigos e comecei a dar umas aulinhas para treinar, até dava essas aulas na sala de condomínio da casa dos meus pais, do prédio dos meus pais. Uma coisa assim super informal, que era mesmo para eu poder treinar para o meu curso. E então, esta é assim a parte que eu quero mesmo partilhar com vocês, porque acho que é assim bem, para mim foi bem marcante, que foi na primeira aula que eu dei dessas, então que foram assim os meus amigos, a primeira aula eu comecei a dar e passado assim pouco tempo eu tive assim um insight, foi uma coisa mesmo assim que me desceu, super clara. E eu senti mesmo, eu tenho que fazer isto. Eu tenho jeito para fazer isto. Na verdade, eu nasci para fazer isto. E isto foi uma coisa super clara, foi tão óbvio que não restou dúvida para mim, naquele momento, que era exatamente aquilo que eu tinha que fazer. E eu queria muito partilhar esta história com vocês, porque, sabe, eu acho que nós, se estivermos atentos e permeáveis, nós sabemos o que é certo para nós. Nós sabemos, nós quando uma coisa é certa, nós não temos dúvidas. Nós às vezes temos dúvidas de algumas coisas, é ou não é, mas quando é uma coisa que é mesmo para ser, nós sabemos logo, é logo claro no nosso coração que aquilo é para ser. Nós só precisamos é estar assim mais abertos e atentos a isto. E então para mim foi muito giro ter esse episódio. E depois, a partir daí, o que é que aconteceu? Essas aulinhas foram continuando, depois os amigos traziam as namoradas traziam as amigas, e esse grupinho assim foi crescendo, eu fui continuando a praticar, fui assim continuando a dar essas aulinhas, e depois surgiu-me um convite. Foi tudo assim muito rápido, surgiu-me um convite para dar aulas à séria numa escola de dança, que era uma escola de dança ali em Campolide, que era a dança livre, e aí eu tremia um bocadinho porque aí já era uma coisa a séria, já era uma coisa paga e eu ia ficar com uma turma que era uma turma que já estava constituída porque havia uma professora que dava aulas àquela turma e essa professora saiu e eles ficaram sem professor e portanto era assim uma coisa a séria, já não era assim um grupinho de amigos. E eu lembro-me que nessa altura tremia um bocadinho. Fiquei assim, uau, será que eu estou preparada? Eu ainda nem terminei o curso, estava assim, não é? Deu-me essa insegurança, deu-me esse medo. Eu se calhar não estou preparada para isto, não é? Isto é muito a sério. Isto é o segundo episódio que eu queria partilhar com vocês. Porque esta fase é natural e ela acontece a toda a gente. E tenho a certeza que os meus convidados vão todos partilhar disto. Há uma fase, há uma parte em que nós temos mesmo medo, em que nós temos mesmo receio, em que nós pensamos, pá, se calhar isto não é para mim, se calhar eu estou a dar um passo meio com as pernas, se calhar eu não vou conseguir. E é nesta fase que nós temos que, não é, ir buscar ali a nossa coragem, ir buscar ali aquela coragem que todos nós temos, mas que às vezes está assim mais latente ou mais adormecida e que temos que respirar fundo, porque estas dúvidas vão surgir, mas é nesta altura que nós temos mesmo que dar o passo em frente. E então, assim foi. Eu aceitei essa turminha e comecei a dar aulas nessa escola. E é muito giro porque ainda hoje eu tenho alunos que estão comigo desde esse tempo. É assim, mesmo uma benção.
E a partir daí eu comecei a receber outros convites para dar aulas em outros sítios, comecei eu própria a formar grupinhos e turmas em outros lugares, então foi uma coisa que foi acontecendo muito, muito fluida, muito natural. Fui recebendo cada vez mais propostas, fui-me abrindo a isso. E esta é assim outra parte também que eu acho que é muito importante também aqui salientar, que é isso de estar atento, não é? Aos sinais que a vida vai dando e a essas confirmações. Depois, durante um tempo, eu ainda mantive as aulas em conjunto com a minha antiga profissão, porque, obviamente, não foi assim um salto de um momento para o outro, foi uma coisa gradual, até porque eu tinha uma casa para pagar e tinha contas e, portanto, o que eu ganhava das minhas aulas ainda não era suficiente para poder ter pelo menos as contas mínimas garantidas. Então, ainda houve um tempo que eu ainda mantive este meu contacto com o meio mais corporativo, ao mesmo tempo que dava umas aulas. Mas o que acontece, e esta parte foi super interessante, foi que tudo no yoga melhorava, então eu recebia cada vez mais convites, tinha cada vez mais alunos, e tudo na área da publicidade piorava. Ou era a crise, havia sempre crises, não sei, eu desde que trabalhei houveram sempre crises, na verdade eu nunca trabalhei sem crises, não sei, aí da minha geração vocês devem saber o que é que eu estou a falar, mas sempre havia crise, então estavam sempre a acontecer coisas, as agências despediam pessoas, enfim, havia cada vez menos verba, então havia uma série de coisas que estavam a correr mal no meio da publicidade e uma série de coisas que estavam a correr bem no meio do yoga. E eu comecei mesmo a pensar, isto é mesmo a vida a empurrar-me. Até que a última agência que eu trabalhei acabou mesmo por fechar. Então foi despedindo pessoas, até que acabou mesmo por fechar. E eu acabei por ficar ali. Nessa altura pensei, não vou mesmo, o que eu quero é mesmo dar aulas, isto está a correr tão bem. Vou arranjar só um part-time que me permita manter as aulas de yoga que eu quero dar, com os vários horários que eu tenho, mas ainda ter aqui uma salvaguarda financeira para poder manter as minhas contas. E assim foi. Durante uns anos ainda tive esse part-time numa empresa de marketing, em que ia só das partes da manhã e depois dava as minhas aulas à hora do almoço, ao fim do dia. Mas foi cada vez ficando mais difícil porque esse part-time depois passou para um part-time, porque eu cada vez tinha menos tempo, não é? Depois comecei a dar aulas de manhã, já chegava mais tarde. Começava a dar aulas à hora do almoço, já tinha que sair mais cedo. E depois começou a não ser de todo compatível, não só em termos de horário, como também a nível energético e da própria vibração, do que é dar aulas de yoga e estar numa empresa. E acabei por deixar depois, então, essa empresa. Foi assim um segundo passo também que me exigiu assim, alguma coragem, mas que acabei por fazê-lo e dedicar-me então só àquilo que faço hoje, que é dar aulas de yoga. E então, tanta coisa que eu podia ainda contar sobre isto. Queria mesmo contar-vos esta história com estes pontozinhos assim mais específicos, para vos dizer que é sempre possível. E vocês vão ver não só pela minha história, mas como pelas histórias incríveis que eu vou trazer das pessoas que vou aqui convidar para virem ao podcast. E vou também fazer o mesmo para todos, que é, no final do episódio, eu vou pedir às pessoas para darem um conselho, uma dica, uma sugestão, a todos aqueles que estão nessa fase de querer mudar de vida, ou que estão simplesmente a ponderar mudar de vida. E vou terminar então aqui o meu episódio de hoje a dar-vos o meu conselho, que podiam ser muitos, podiam ser várias coisas que eu vos diria. E há muitas coisas para dizer, mas eu vou deixar apenas um, que é talvez aquele que eu acho que é assim o mais importante, que é estarmos atentos aos sinais que a vida nos dá. Eu acredito verdadeiramente nisto, eu acredito que a vida nos dá confirmações das coisas ou não confirmações. Então, muitas vezes nós estamos a querer fazer uma mudança qualquer que seja, de profissão ou do que quer que seja, estamos a querer dar um passo e às vezes a vida está-nos mesmo a dizer que é por ali e vai-nos dar sinais disso. Do mesmo modo que às vezes a vida está-nos a dizer que não é por ali. Nós também recebemos sinais de não confirmação. E muitas vezes teimamos que é por ali. E a vida está-nos a dar todos os sinais a dizer que não é por ali. E ainda há outra opção que é, às vezes é por ali, mas não é para já. Então também acontece isso. Nós queremos uma coisa, até estamos a sentir que a coisa flui, mas há assim uns pequenos entraves. Então de algum modo é como se a vida dissesse, ok, é por aqui, mas espera um pouco porque se está a preparar à frente aquilo que é para ser. E isto pode ser assim uma coisa muito, muito viagem, mas
sabem, para mim não é. Para mim é óbvio, é uma coisa que é mesmo assim que acontece. E é só preciso estar atento, é só preciso estar aberto e permeável a isto. E como é que nós estamos atentos e permeáveis a isto? É não estar sempre com a cabeça completamente a mil, sabe? É não estar de ideias fixas, a amarrar para a frente, sabe? É parar, é escutar, é ficar atentos. Porque às vezes estes sinais vêm das formas, não é as formas que nós estamos à espera. Às vezes estes sinais vêm numa pessoa que tu encontras e que tem uma conversa contigo, num jantar que vais e alguém leva algum amigo que te apresenta e esse amigo te vai falar de um tema que te vai aí abrir uma série de portas. Às vezes vem de um livro que alguém te dá, às vezes vem, olha, de um podcast que ouves. Às vezes vem simplesmente das coisas estarem a ser tão fáceis que tu percebes que é mesmo por aí por ali. Então, estar atento. Se eu pudesse dar só um conselho, era este. Fiquem atento porque vocês vão ter as vossas confirmações de que o caminho é aquele ou não é aquele, ou é aquele, mas espera mais um bocadinho. E vou terminar aqui por hoje este meu resumo aqui da minha história, que foi aquilo que me inspirou para fazer este podcast com este tema de mudar de vida. Quero muito agradecer aqui à minha amiga Inês Pinho, que me ajudou a fazer tudo isto e a estar aqui hoje para este podcast se poder concretizar, assim como a Criativa Podcast, que me vai receber a partir de hoje aqui, espero que por muito tempo. E dizer-vos então que o próximo episódio vamos ter um convidado super inspirador, eu estou super contente por o trazer cá e vocês vão adorar a história dele. É um grande amigo, é uma pessoa muito especial e eu vou já desvendar quem é o astrólogo Nuno Michaels. Então fiquem atentos porque para a semana que vem vai haver um novo episódio do Atravessar. Atravessem comigo e vamos a isto. Obrigada!